Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Renato, o seu professor. E a aula de hoje é de Antropologia Forense. Corpos em adiantado estado de putrefação, em que traços faciais já não permitem qualquer tipo de reconhecimento. Esqueleto, ossos, fragmentos, são todos os materiais que podem ser considerados casos para esta disciplina incrível. Apesar de todos os humanos adultos terem os mesmos 26 ossos, não existem dois esqueletos iguais. Excelente frase. E convém dizer ainda que antropólogos forenses também trabalham com indivíduos vivos, na estimativa da idade tanto de menores sem documentação, como indivíduos mais idosos que nunca souberam exatamente a idade que têm, e que numa dada fase da vida precisam de validação legal de idade. E meus caros alunos, na aula de hoje vamos aprender o que é antropologia médico-legal, diferenças de identidade e identificação, como é feita a identificação em um instituto médico-legal e outras definições bastante interessantes para a nossa disciplina. O conceito geral de antropologia é definir o homem como ser biológico e a sua marca cultural e social na história. Já adicionado o conceito forense à antropologia, dá a essa disciplina função diferente da anterior, aplicando métodos científicos para individualização e identificação de restos cadavéricos. E precisamos entender as diferenças entre identificação e identidade. A identificação, nesse caso, é um processo científico e não é o mesmo que reconhecimento. A identidade é uma forma de individualizar alguém, tornando-a diferente. Identidade são elementos que tornam alguém igual a si mesmo apenas. Identificação é o ato pelo qual se estabelece a identidade de uma pessoa. Temos dois tipos diferentes de identidade. A identidade objetiva, que permite afirmar tecnicamente que uma pessoa é ela mesma, e a identidade subjetiva, que é entendida como aquilo que se diz respeito ao indivíduo, ao psiquismo ou à sua formação. É algo interno. E aí, vocês conseguem diferenciar o reconhecimento da identificação? Bom, o reconhecimento não possui base científica, é algo empírico, diferente da identificação. Um exemplo bem simples é que quando você vai reconhecer alguém em um distrito policial, por exemplo, é utilizado o reconhecimento facial, visual. E quando alguém vai ser identificado para ter o seu registro, geral, o seu RG, essa pessoa passa por um processo científico através das suas papilas datiloscópicas. A perícia antropológica, então, precisa identificar, ou seja, saber quem era a vítima, analisar as lesões traumáticas, ou seja, como essa pessoa morreu, e avaliar o tempo decorrido desde a morte, ou seja, quando essa pessoa morreu. Eu frisei bastante que o processo de identificação é técnico-científico, certo? Então, para isso, ele respeita 5 fundamentos biológicos e técnicos, que são a unicidade, imutabilidade, perenidade, praticabilidade e classificabilidade. A unicidade são elementos que tornam o indivíduo único. A imutabilidade são características que não mudam. A perenidade são elementos que resistem à ação do tempo, mesmo após a morte. Praticabilidade é um processo simples para obter o registro. E a classificabilidade é a rapidez e facilidade na busca dos registros. Existe outra disciplina atrelada à antropologia forense que utiliza os mesmos fundamentos. Me falem depois qual é essa. O trabalho forense de um antropólogo respeita etapas.
Primeiramente, há uma escavação no local onde se encontra o corpo. Há uma perícia indireta chamada de antropologia social, que consiste na recolha de informações com pessoas no entorno. E, por fim, uma investigação laboratorial direta na ossada. De uma forma mais simples e didática, a investigação antropológica ocorre da seguinte forma. Primeiramente, o IML recolhe a ossada até o IML central, que está localizado no complexo do Hospital das Clínicas, onde lá se encontra um núcleo de antropologia. A ossada é limpa e seca em uma estufa. Os ossos são posicionados anatomicamente para um panorama. Se encontrada a arcada dentária, ela vai para a odontologia legal, que também está no mesmo local, para uma análise mais minuciosa. A distinção entre ossos de animais e humanos é feita de início morfologicamente pelo exame de suas dimensões e caracteres que os tornam diferentes. Microscopicamente, a diferença é dada pela análise da disposição do tamanho dos canais de Havers, que são em menor número e mais longos no homem. Nos animais, são estreitos, redondos e mais numerosos. A primeira providência é saber se o material mandado para o exame é sangue. Para tanto, utiliza-se uma técnica simples, que consiste na procura de cristais de Teichmann. Para isso, coloca-se o material sobre uma lâmina, cobre-se com uma lamínula e deita-se uma gota de ácido acetilglacial, levando-se ao calor para uma evaporação lenta, repetindo o processo algumas vezes. Em seguida, leva-se ao microscópio e, caso positivo, observa-se esses cristais. Mas o processo mais seguro é o de Uhlenhuth, que utiliza a albuminoreação, que consiste em colocar o sangue pesquisado em contato com o soro preparado de diversos animais. Otto Lengi classifica o ser humano em 5 tipos étnicos fundamentais. Temos o caucásico, que tem a pele branca, cabelo crespo liso, louro castanho, muito similar ao homem europeu. O mongólico, que tem a pele amarela, cabelo liso e a face achatada, que lembra muito os orientais. Hindu ou indiano, que tem a pele amarelo trigueira, cabelo preto e espesso, íris castanha. Hindu indiano, vocês sabem mais ou menos ali, a área do Oriente Médio e tal. Negroide, pele negra, cabelo crespo, crânio pequeno, fronte alta, íris castanha. Então é o ser humano ali bem abundante no continente africano. E o australoide, que é a pele trigueira, nariz curto e largo, arcadas e zigomáticos largos. Então é o aborígene australiano. Sua relação é com as figuras geométricas vistas de cima para baixo, de diante para trás e lateralmente. Visto de cima para baixo, em formas longas, dolicocrânio, em formas curtas, braquicrânio, e em formas médias, mesocrânio. A proeminência da face, em especial os maxilares, constitui o prognatismo. Abaixo, os índices e seus números específicos. Para a definição de sexo do indivíduo, há alguns parâmetros. O sexo morfológico é representado pela configuração fenotípica do indivíduo. Sexo cromossomial é definido pela avaliação dos cromossomos sexuais. O masculino é aquele que apresenta 46 cromossomos XY e tiver corpúsculo fluorescente. O feminino apresenta também 46 cromossomos, porém XX, e não tem corpúsculo fluorescente. Sexo gonadal caracteriza o masculino como portador de testículos e o feminino como portador de ovários. Sexo cromatínico é determinado pelo corpúsculo de Barr, pequenos corpos de cromatina que se encontram no núcleo das células dos organismos femininos. Sexo da genitália interna. No homem, nós temos os dutos de Wolff nos testículos e nas mulheres os dutos de Miller. Sexo da genitália externa, bem simples. No homem nós temos o pênis e o testículo aparente e nas mulheres a vagina. Sexo jurídico é designado pelo registro civil.
Sexo de identidade ou comportamental é aquele cuja identificação que o indivíduo faz de si mesmo. Sexo médico legal, ele é constatado por meio de uma perícia médica nos portadores de genitália dúbia, ou sexo aparentemente duvidoso, como por exemplo, o indivíduo portador de hipospadia, facilmente confundível com uma cavidade vaginal. Nas mulheres, a estrutura da pelve é projetada para favorecer a gestação e o parto. Nos homens, esse conjunto de ossos do quadril tem como principal objetivo suportar mais peso. Quando o crânio é ajustado nesse aparelho, introduzindo hastes no meato acústico externo, que vocês veem esse pequeno pontinho vermelho na imagem, de ambos os lados, permite que uma régua corrediça se movimente tocando com precisão em todos os pontos craniométricos apresentados. Somados os valores destes pontos e se ele for inferior a 1000 milímetros, pode-se dizer que o indivíduo estudado é do sexo feminino. Através da medição de alguns ossos longos, como por exemplo o fêmur, podemos estimar a estatura de um indivíduo. Bom, meus pupilos, mais uma aula dada. Agradeço a paciência de todos vocês. Dúvidas sempre estarei à disposição, podem me contatar. Fiquem à vontade e até a próxima aula. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês.